gostaria de escutar de vocês, meus convidados queridos. O mundo tá numa situação bem crítica. E por que os nossos possíveis candidatos à presidência, a maioria deles, por que eles não trazem esse discurso? Por que não estão falando dessa pauta tão importante? Amandinha, eu quero começar essa, porque como alguém que já passou por 2 campanhas políticas como candidata, eu senti muito na pele, principalmente por ser uma mulher jovem da periferia falando de mudanças climáticas, como que o próprio eleitorado vê isso. Tem uma desinformação muito grande acerca de políticas ambientais, principalmente quando a gente fala em relação a mudanças climáticas, muita desinformação relacionada a um descrédito da própria ciência, de pessoas que afirmam ainda que mudanças climáticas não existem e geram um medo mesmo dos eleitores de, se essa pessoa assumir, ela vai prejudicar o empresariado, vai trazer menos investimento para o país não vai se desenvolver, não vai poder fazer nada, um lance meio de eco-chatos. E eu vejo que para os candidatos, principalmente ao nível presidência, isso acaba sendo um assunto que fica de lado, porque não é um assunto tão popular. E a gente vê isso quando a gente tem candidatos como a Marina Silva, que perdem muito espaço na discussão por estar falando, infelizmente, das coisas que mais importam, que é pensar nas coisas a longo prazo. E aí as pessoas sentem muito como se, tá pensando em clima e não tá pensando em hoje, em botar comida na mesa. Sendo que, na verdade, não. O que a gente tá pensando quando a gente tá falando de clima é exatamente isso. Eu quero garantir que você tenha comida na mesa hoje, seus filhos têm, que seus netos também, né? Exato. E é bem interessante ver que, às vezes, até nesse nível local, quando a gente traz essa pauta, muitas vezes as pessoas têm, tipo, você vai falar de clima aqui? Eu tenho um projeto chamado Perifa Sustentável que tem o objetivo de democratizar as pautas da Agenda 2030, essas pautas socioambientais para quebrada, para periferia, porque eu sou uma mulher preta da periferia. E, gente, quando eu comecei o projeto, a galera, me olhava e falava, Amanzinha, é sério mesmo? Você vai falar de clima aqui na quebrada, na periferia? Tanta coisa mais urgente. Só que, às vezes, é um pouco desafiador traduzir todas essas pautas, todos esses discursos para a galera que está na base. E eu acredito que isso acontece bastante com os nossos, com a nossa sociedade, com as pessoas que vão votar. E a gente precisa traduzir um pouco mais esse discurso. E para aprofundar e apimentar a conversa, eu quero ler 3 citações do discurso do Lula. E eu gostaria de ouvir as suas percepções, gente, sobre esse discurso. A primeira citação. Quando esse país tinha como presidente da República um metalúrgico, em 2008, a indústria automobilística vendia 4 milhões de carros por ano nesse país. Passado 13 anos, esse país vende 2 milhões de carros. Ou seja, hoje a indústria automobilística é metade do que era em 2008. A segunda fala. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu ouvia um trabalhador dizendo: eu vou comer uma picanha e vou tomar uma cerveja. E a terceira fala. Não é possível permitir que o preço do combustível brasileiro tenha que seguir o preço do combustível internacional se nós não somos importadores de petróleo. O Brasil é exportador. Gente, eu tenho várias coisas para falar sobre isso em vários sentidos, mas eu quero ouvir os meus convidados, gente. Como que essas frases ecoam no coração e o que vocês gostariam de comentar sobre elas? Eu acho que ainda voltando para a sua pergunta anterior, antes de responder essa, o político fala do que a população quer ouvir. Se a população não está querendo ouvir sobre clima, o político não vai falar sobre clima. Então, acho que tem muito aí um processo de entender a cabeça do eleitor, e historicamente no Brasil, o eleitor brasileiro volta por pautas de emprego, educação, saúde e segurança. E aí, se você pega uma historicidade das últimas eleições, depois da redemocratização, você vai ver essas pautas no centro do debate. Eu acredito que está mudando, eu acredito que tem muitos políticos já falando de meio ambiente, já falando de clima, seja em esfera estadual, seja em esfera nacional, e também movimentos que estão fazendo essas conexões entre falar de clima e falar de periferia, assim como o seu projeto, e conversando com organizações da América Latina toda, eu cada vez mais percebo isso. Quem está sendo afetado pela crise climática
na base são as pessoas que são historicamente excluídas. Então, acho que o clima, ele não traz nada, o impacto climático para a população, ele não traz nada de novo, a não ser um aprofundamento de uma crise que já existe, que é a gente falar de desigualdade, que é a gente falar do quanto as pessoas pretas, principalmente aqui no Brasil, são mais afetadas por a crise climática, que é falar dos mais pobres, das mulheres. Então, acho que tudo isso está no mesmo barco aí, a gente precisa cada vez mais trabalhar junto para tentar encaminhar. Sobre o discurso de Lula, especificamente, todo o resto do ponto do momento de nosso Brasil foi um discurso válido porque falou de Covid, falou de vacina. Porém, nesse ponto específico, o Lula voltou dos anos 70, essa que é a minha impressão, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de colocar pautas, tanto de justiça climática, quanto da gente entender a Amazônia como uma pauta de eleição no ano que vem, muito grande, maior do que a gente nunca teve em toda a história. Eu acho que, a partir de agora, como é que a gente pode criar narrativas para fazer que essas pessoas entendam destruindo a floresta, a gente pode desenvolver por outras vias que não sejam a via de produção de carro, porque o carro não diminuiu justamente porque a economia e as empresas decidiram de sair. As empresas também decidiram de sair por uma questão climática, porque mundialmente os carros estão começando a pensar em formas alternativas. Não é à toa, por exemplo, quando a Ford decide tirar a fábrica daqui de São Paulo da Bahia, que ela deixa o centro de estudos na Bahia, porque esse centro de estudos é justamente estar investindo em ciência e tecnologia e essas formas alternativas de você pensar em como a locomoção daqui a alguns anos vai ser mundialmente, já está sendo em alguns países. A política ela é complicada se a gente não tem uma estratégia definida, mas eu acho que a gente tem muito um poder na mão de pautar, e tanto de um lado quanto do outro, os temas de meio ambiente e clima. Perfeito, e acho que é bem interessante a gente trazer para perto esse discurso, porque quando a galera tá de fora, às vezes fica um pouco fácil de dizer: pessoal, vamos só andar de bicicleta, vamos parar de comer carne. Quando a população preta e periférica não tá andando de ônibus porque não tem condição financeira de ter um carro. E a gente precisa repensar o nosso modelo de política para descentralizar e trazer oportunidades aqui para a quebrada, aqui para a periferia. Falando também dessa questão da carne, né? Tipo, meu Deus, a carne tá cara. Gente, quando eu comecei a trazer esse debate aqui dentro de casa, eu ouvi dos meus pais que eles não podiam comer carne porque era caro. Então não é apenas uma questão de deixa eu cuidar do meio ambiente. Como o Iago bem trouxe, é uma questão de narrativa que a gente precisa ter muito cuidado na hora de abordar esses assuntos. Um ponto que eu gosto sempre de trazer é a parte do racismo ambiental. Apesar da alegria da galera se reunir e comer aquela carne no final de semana, aquela linguicinha, são esses produtos que estão matando o nosso corpo, que estão tirando a vida do nosso meio ambiente e tirando a nossa própria vida. Mas eu também quero ouvir a Karina Penha. Cá, pode falar, por favor. Sim, é muito bom ouvir vocês, assim, né? A primeira pergunta que tu fez, Amanda, antes sobre eleições, candidatos e o que a gente faz sobre isso, como que a gente está pensando no meio ambiente. Eu me lembrei muito dessa última eleição municipal que teve. E uma coisa que eu achei super bacana foi as pessoas tendo um pouco mais de atenção, ainda muito mínimo, aos planos de governo, né? Então, tipo, é isso, né? Cada candidato tem que apresentar isso, tem que apresentar suas ideias, tem que apresentar o que ele está pensando sobre várias pautas. E eu lembro que eu fui ver, né, os planos dos candidatos aqui do meu município. E, gente, triste, assim, não tem. Eu acho que os poucos que falavam ou que tratavam sobre meio ambiente era muito ainda um discurso muito, muito pouco ainda falando sobre reciclagem de uma forma totalmente longe da realidade das pessoas, sabe? Então eu acho que esse discurso ele ainda é muito distante. Nessa forma de política que a gente conhece, que já é mais reproduzida no Brasil, a gente sabe que, de fato, as pessoas vão falar aquilo que elas vão querer ver ali, especialmente, às vezes, o eleitor
a gente, né, não pensa sobre o que vai ser bom para todos, né? A gente pensa aquilo que vai me beneficiar, se a minha rua vai ser pavimentada, se eu vou ter o meu emprego por votar em tal pessoa. E a gente também não pode, tipo, ver as pessoas como culpadas por isso, se, tipo, a pessoa que tem o sonho de ter a rua pavimentada porque a rua nunca foi pavimentada a vida inteira. Então, eu acho que, enfim, são lugares muito críticos que a gente chega, muito específicos também e muito pessoais, né, sobre as diferentes realidades que a gente tem no Brasil. Mas essa ainda é uma realidade super distante. A gente falar sobre isso, ou trazer essa temática e de uma forma que ela seja super discutida, né? E aí também eu acho que sobre esse discurso do Lula, né, e trazendo um olhar muito neutro, né, sobre isso, acho que uma coisa interessante que a gente tem que pensar é que a questão do meio ambiente em si nunca foi uma pauta prioritária de nenhum governo brasileiro, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber, né? A gente não está onde a gente está agora com essas problemáticas de clima porque começou há 2 anos atrás. Não, infelizmente, a gente tem isso, né, nos últimos governos. Então, quando a gente olha para o governo Lula, Dilma, Temer, enfim, e todo esse processo que a gente passou confuso, né, dos últimos anos até chegar hoje no governo Bolsonaro, a gente sabe que, tipo, não é uma prioridade, nunca foi, mas é claro que não tem como reconhecer que hoje em dia a gente perdeu muito em estruturação, né, ligada a clima, né, então tem esse desmonte dos órgãos ambientais e a parte de diálogo também, né, que a gente tinha um pouco mais de diálogo, então isso, né, poderia ter mais chances de entrar e de ser discutido, de ser amplamente, né, modificado, mas hoje em dia, de fato, a gente, enfim, volta a ter que discutir se essas pautas, será que isso é verdade? Será que mudança climática é verdade? Então, de fato, é um regresso muito grande, né? Mas eu acho que essas falas, assim, de Lula, uma coisa que eu vi nas redes, assim, quando saiu o discurso e tal, foi a galera falando sobre o discurso populista, né? Como que isso atrai as pessoas, ainda mais nesse momento que a gente, enfim, ouve tanto o nosso presidente falar de uma forma acerca de uma crise sanitária, que é o Covid que a gente está passando, e a forma como fala disso, e aí, de repente, alguém vem e fala, não, é importante, a gente precisa fazer isso e tal. Mas eu acho que essas outras pautas específicas que tu trouxe, Amanda, e aí para comentar rapidinho sobre, eu acho que o petróleo é um problema enorme que a gente tem no Brasil, e quando a gente começa a falar sobre pré-sal, a gente pega numa ferida muito grande desses últimos governos, né? Porque quando a gente fala de economia, quando a gente começa a falar sobre pré-sal, assim, eu me lembro começando, ensino fundamental pro médio, começando essa discussão, né? De tipo, a gente sabe que o combustível fóssil, o petróleo é um combustível fóssil, e eu me lembro, gente, o dia que eu fui falar pro meu pai que petróleo vinha do fóssil, tipo, ele não acreditou, assim, inicialmente. Não, claro que não, nunca, tipo, como assim, sabe? Como assim o petróleo vem do fóssil, enfim, de seres vivos que viveram há milhares de anos aqui? É maluco a gente pensar, ou seja, é uma coisa que ela vai acabar. Não dá pra gente manter, eu acho que essa problemática toda que a gente tem no Brasil e toda essa loucura que aconteceu nos últimos anos da Petrobras também, é um problema que tá alertando, tá aí. Gente, olha, foi um problemão que a gente teve e pode ser pior, pode ser muito pior. Se a gente continuar investindo nessa forma de energia, nessa forma de combustível, investindo em pré-sal, a gente pode ter um problema enorme, né? Muito maior do que a gente já vem tendo. Então, eu acho que esse, de fato, é um problema. A gente tem aqui no Brasil condições, sim, para produzir outros tipos de combustíveis, mas a gente ainda está muito longe desse debate, infelizmente. Eu acho muito massa quando eu vejo, enfim, startups, pessoal do terceiro setor, algumas organizações privadas também, falando sobre isso, porque, de fato, pelo setor público, eu acho que a gente ainda está muito distante. E aí, sobre o outro, Amanda, que tu fala sobre a questão da carne e a questão do carro, pô, eu acho que tem muito disso que Iago falou também, né, dessa questão que a gente tem que olhar mais minuciosamente sobre, enfim, como é a produção de carro ou não. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que eu acho que tem 2 discursos muito diferentes. Uma pessoa que sempre andou de carro a vida inteira, o pai sempre teve carro, a mãe sempre teve carro. Então, ela tem um discurso político hoje, um olhar mais crítico, ela pensa assim, cara, eu não vou andar de carro, né? Tipo, eu tenho a opção de andar de bicicleta, na minha cidade tem ciclovia e tal, e a gente tem uma outra parcela da população que a vida inteira quis ter um carro, sabe? Então, tipo, a minha preocupação, às vezes, quando a gente está no debate político, é de não continuar fazendo com que essas pessoas se sintam culpadas, sabe? Tipo, pô, é outro mundo, gente, é outra realidade. Quem anda de ônibus quer um carro. Quem anda de ônibus quer um carro, sim, sabe? Então, a gente precisa pensar como que a gente vai, enfim, entender, falar de justiça climática, de clima,
enxergando essas diferenças. E a mesma coisa, eu acho que é a questão da carne, né, Amanda? Eu acho que hoje a gente está tendo uma discussão muito grande disso pela questão do valor, mas aí eu acho que, enfim, né, tem outras relações também que estão inclusas a isso, a de tipo, até a forma como ele traz isso mesmo, né? A pessoa trabalha o final de semana, a semana inteira, e aí o único dia que é o domingo, vai lá, enfim, faz o churrasco. E muitas vezes a gente demoniza isso, né? Quando a gente traz, tipo, ai meu Deus, as pessoas ainda levam isso no nível de muita importância, quando na verdade é a única forma de lazer que elas têm, né? A única forma de prazer que elas têm, né? É pensar em você poder comer uma carne e tal. Eu lembro muito do meu pai dizendo que quando ele era criança, né? A única coisa que, tipo, eles tinham, que eles ganhavam, que era certeza como uma política pública do governo, era um leite que deixava as crianças mais desnutridas ainda, né? Eu acho que a gente entra naquele outro debate mesmo de soberania alimentar, de fato ser um plano de governo, essa desnutrição, porque a gente não pensa nisso, né? Quando a gente tem uma política de outros governos, fome zero e tal, se tu for parar pra pensar, assim, a gente saiu do mapa da fome, mas a gente não saiu do mapa da desnutrição, porque esse alimento que chega na mesa, ele não é pensado, não é equilibrado para a pessoa, tipo, se manter bem, sabe? Então, a gente tem um caos na saúde que gera outros milhares de caos que a gente tem, né? Então, tem pessoas que é isso, né? Sempre, viveram a vida inteira e tiveram acesso a uma boa comida, uma boa nutrição, carne, e tem pessoas que, tipo, é isso, né? Quando dava, né, nos aniversários, assim. Eu me lembro que minha mãe disse que minha avó teve 13 filhos, e aí ela, tipo, criava galinha, pato. O pato é pro momento do Natal, é pro momento do aniversário de alguém, porque era o único momento que eles podiam comer isso, e era algo que eles criavam, sabe? Eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter no diálogo também, de entender que é isso, a gente precisa ir modificando isso, mas ainda é uma questão cultural muito grande, e eu acho que é o desafio pra gente falar de clima, de mudança de perspectiva, mudança de comportamento, né? Enfim.